Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões de engenharia elétrica para concurso público. No circuito da figura, considere que os diodos apresentam uma queda de tensão de 0,7 volts quando estão conduzindo corrente e que não apresentam corrente de fuga quando estão em corte. Assim, quando a chave S1 for fechada, a tensão na saída Vx em volts será... Bom, esse tipo de circuito na qual a gente tem que analisar, e nós temos um componente não linear, no caso do diodo, e principalmente do diodo, a gente faz considerações. A gente supõe que determinado diodo está em corte, outro está em condução. E aí a gente vai testando e vendo se está coerente ou não essa ideia de que um determinado diodo está em corte e o outro está em condução. A gente vai fazendo testes até que, vamos dizer, as contas fechem. Na nossa playlist Cedra Explicado, nós temos uma aula dedicada para falar sobre análise de circuitos que contêm diodos. Aí eu vou deixar a indicação dessa aula no final desse vídeo. Nessa questão aqui, fechou a chave, a corrente passa a circular e alimentar o circuito. Aqui nós vamos ter uma queda de tensão de 0,7 volts. Então aqui vai ser o quê? 10 menos 0,7, 9,3 volts de queda de tensão nesse resistor aqui. Bom, eu vou considerar esse aqui vai estar em condução. Eu vou considerar que esse diodo D2 vai estar em corte, por supor que a queda de tensão, a tensão nesse terminal aqui, vai ser menor que nesse terminal aqui. A gente teria que ter uma tensão maior, aqui no caso, né? Como aqui é 9,3, então para ele entrar em condução, a gente teria que ter uma tensão de pelo menos 0,7 volts a mais aqui. No caso aqui a gente teria que ter uma queda de tensão de 10 volts, pelo menos, né? Não é o caso, porque não vai ter como, por conta dos componentes aqui, dos resistores, a gente vai ter uma queda de tensão menor. Então esse aqui vai estar em corte. Esse diodo, pelo fato dele estar polarizado reversamente, ele também vai estar em corte. Esse diodo D5 eu vou considerar em condução, e esse diodo aqui, o D4, vai ser complicado considerar ele em condução, porque por mais que aqui tenha uma queda de tensão, talvez aqui seja menor. Mas não vamos considerar ele no primeiro momento, vamos considerar que ele está em aberto aqui. Então vamos analisar, no final das contas nós vamos fazer uma análise externa, dos componentes externos aqui, como se fosse uma malha externa mesmo. Ela é muito útil para algumas aplicações. Nesse caso, vamos simplificar a nossa análise. Nós vamos ter uma fonte de tensão aqui. Nós vamos ter um resistor, outro, o diodo e outro resistor. E o nosso objetivo é determinar a queda de tensão sobre esse resistor aqui, sobre os terminais desse resistor. 1K, 1K e 1K. 10 volts, e aqui uma queda de tensão de 0,7. A tensão, nesse caso, a gente poderia fazer o seguinte, Vx seria o quê? Um divisor de tensão. A diferença de potencial 10 menos 0,7 da queda de tensão do diodo, vezes 1 kΩ, dividido pela soma dos resistores. Vamos considerar o diodo ideal, ele vai apresentar apenas a queda de tensão, não vai ter a resistência dinâmica. Então, vai ser aqui 3 kΩ. A gente cancela essas potências aqui. 9 menos 0,7, 10 menos 0,7, 9,3, dividido por 3, final das contas, 3,1 volts. Então esse vai ser o valor da queda de tensão, a tensão Vx, que é a tensão nos terminais desse resistor. Alternativa correta, D. É uma análise que nós temos que fazer testes, considerações. E aí a gente vai testando e vendo se, por exemplo, na casa da análise de malha, a gente vai ver se a soma das quedas de tensão é igual a zero. E é isso, pessoal. Até a próxima com mais uma resolução.